Olá pessoal, eu sou o professor Eli da Academia Fiscal e hoje a gente vai bater um papinho sobre as ferramentas necessárias, né? As ferramentas ideais, como se constroem ferramentas poderosas para você implementar a gestão tributária de fato, uma gestão tributária aplicada. É isso que a gente vai falar um pouquinho. A necessidade de você ter navegadores, a necessidade de você ter bússolas, direcionadores que vão mensurar e traduzir tudo o que acontece dentro do departamento da área tributária e fiscal de forma métrica, mensurável, para que você a partir dali extraia índices quantitativos e qualitativos. Essa necessidade nasceu nos últimos 15 anos eu trabalhando na linha de frente como gerente tributário, quer seja de compliance, quer seja de gerente de planejamento tributário. Eu tinha um desafio muito grande que era, dentro das equipes, extrair essas métricas. Como é que eu demonstro que um departamento está dando resultado? Como é que eu demonstro para a alta gestão, para a diretoria, que eu preciso de um colaborador perfil A, B ou C? Como é que eu demonstro que aquele colaborador precisa ser promovido, ter um aumento? Como é que eu demonstro os resultados do departamento? Então, como se, aquela discussão que a gente sempre tem, né? E é uma máxima que eu adoto para a minha vida profissional e aprendi com isso. Contra fatos não há argumento. Então, quando você demonstra, cria um racional e a partir dali você demonstra os resultados efetivos, algo palpável, algo mensurável, algo com métrica, não há como discutir com seus resultados. E por isso que nós criamos esses instrumentos de gestão. Normalmente hoje, com o desenvolvimento da área tributária e fiscal, as empresas dividiram essa estrutura entre Tax Compliance, ou mais conhecido como Compliance, e Tax Planning, mais conhecido aí como a parte estratégica, onde está alocada a parte de planejamento tributário, consultoria e parte de mitigação de riscos. E nós temos também do outro lado aí na gestão que eu chamo de tática e transacional, o operacional. Eu não gosto muito dessa palavra operacional, porque pode dar uma conotação negativa para quem ouve ou trabalha no operacional, até desnecessário, porque não é problema algum trabalhar no operacional, muito pelo contrário. Toda a minha carreira foi desenvolvida dentro do operacional e foi o que me levou a trabalhar na parte estratégica e hoje ter o domínio completo das duas áreas, tecnicamente, tanto do operacional como do estratégico, porque também de outra forma é muito ruim um profissional que atua na área consultiva, na área estratégica, e eu vejo muito isso, não ter a vivência experiencial do operacional. Então o cara vai falar de planejamento tributário, mas o cara nunca fechou um IR, o cara nunca escriturou um livro, o cara não sabe o que é CST, qual é o impacto na obrigação acessória. Então, para você ser um profissional completo, nós precisamos dos dois. Então, tenha muito orgulho de trabalhar no operacional, porque é o operacional que vai te dar toda a base, todo o alicerce, as fundações da sua casa, a estrutura robusta que você precisa para depois para atuar nas áreas estratégicas dentro da área tributária. Então eu desenvolvi, e a gente discute bastante isso lá no nosso curso de gestão tributária aplicada, três matrizes, eu gosto de chamar isso de matrizes. Matrizes de gestão. Então a primeira matriz de gestão é a matriz de gestão de controle de atividades fiscais. Qual é o objetivo dela? O objetivo dela é ter um mapeamento, é um mapa, então ela é construída com um template que eu desenvolvi. E nesse template eu tenho a divisão por obrigações fiscais diárias, obrigações fiscais mensais, obrigações tributárias, que são diferentes, mensal, e as obrigações tributárias especiais. E dentro de cada um desses itens, nós temos lá um critério quantitativo e qualitativo. Note vocês que não é uma simples agenda com datas de vencimento de imposto, um calendário de vencimento. Não, isso é muito mais, é um instrumento potencializador de gestão. Daqui a pouco a gente vai ver o que a gente extrai dessa matriz de gestão de atividades fiscais. Então, dentro desses quatro subitens, nós criamos três fatores, três coeficientes
para mensurar a estrutura, o movimento, né, seja qualitativo ou quantitativo. O primeiro deles é uma métrica que avalia dificuldade. Então, dentro dessas quatro estruturas de obrigações, eu vou ter uma métrica que vai me dizer de 1 a 5 qual é o grau de dificuldade técnico dessa atividade. Tá? O segundo é de 1 a 5 qual é o grau de risco, ou seja, se isso der errado, qual o impacto, é pequeno, médio, grande, drástico, terrível. Então nós temos uma métrica de 1 a 5 para avaliar também, além da dificuldade, o grau de dificuldade, né, e o grau de risco destas atividades. E o terceiro índice é o tempo, o time. Quanto tempo o colaborador demora, em média, para desenvolver essa atividade. E vocês vão ver que isso vai estar ligado com um dos KPIs, que é Índice de Capacidade de Absorção de Demanda. Por isso, eu não quero controlar pessoas. A gente cria mecanismos para gerenciar processos e não pessoas. Os instrumentos que nós estamos vendo aqui são instrumentos de gestão do departamento. Obviamente vai envolver gestão de pessoas, que é um dos nossos KPIs aqui. Mas eu não quero controlar pessoas, eu não quero saber se o cara está entrando 8 da manhã, 7 da manhã, 5 e saindo 3 horas da tarde. Nós vamos direcionar os esforços através dessas competências, desses relatórios gerenciais, para resultado. Então, invariavelmente, cada colaborador vai ter ali a sua visão de autogestão, onde ele está localizado e o que ele precisa fazer. Então, essa aqui é a nossa primeira matriz de gestão, é a matriz de gestão de controle de atividades fiscais, ou também chamado mapa de controle de atividades fiscais. E o grande trunfo é que a partir deste mega controle desenvolvido aqui, em que eu tenho índices de tempo, dificuldade e risco. São esses três índices que nós trabalhamos aqui, de 1 a 5. A partir destes índices aqui, nós começamos a extrair os nossos KPIs, os nossos índices de performance. Então, o primeiro que a gente tem aqui é o índice de capacidade de absorção de demanda da área, talvez o mais importante. Aqui eu consigo ter uma visão exata, precisa, do que eu tenho e do que eu aguento em termos de departamento, em termos de demanda de trabalho. Então, entrou uma obrigação acessória nova, quanto tempo isso vai demandar, qual a dificuldade, qual o grau de risco, aonde eu vou alocar, para qual colaborador eu vou alocar. Você já não tem a sensação, já trabalhou em algum lugar, em algum departamento em que você acha que um cara trabalha mais que você e o outro, e você trabalha muito mais, e aquele cara está com uma atividade menor? Para evitar esse tipo de feeling, né, dentro da equipe, é importante você ter essa matriz de gestão, porque ali você vai ter contrafatos, não argumentos, critérios quantitativos e qualitativos que vão evitar esse tipo de situação. Para demonstrar para a alta gestão ou para a diretoria, o índice de capacidade de absorção de demanda, ele é fabuloso. Por quê? Porque eu vou quantificar as horas de trabalho que eu tenho da minha equipe e linkando aqui com o meu mapa, eu vou a partir daí extrair algumas referências numéricas e a gente consegue. Existe uma forma para fazer isso, obviamente, né? Mas a gente consegue ter um índice para dizer quanto eu ainda tenho para absorver, qual é a minha margem, ou se eu já estou ali passando a margem, ou se eu já extrapolei essa capacidade também e preciso contratar. Vou extrair os índices de performance de equipe individual e o índice de retrabalho, que é um índice importantíssimo porque ele contribui de forma negativa aqui para a diminuição dessa capacidade de absorção de demanda. Então, eu preciso transformar ele, mas o retrabalho não é um custo intangível, ele é um custo intangível, mas existe forma para a gente converter esse custo intangível num custo tangível, mensurável, e a partir daí também extrair um índice de valoração dele. Então, esses três KPIs, o que ele me dá? Ele me dá um direcionador de headcount, de aumento e redução. Ele me dá um direcionador para desenvolvimento, promoção, aumento, remanejamento, job rotation e backups. O job rotation e a criação de backups
vão estar aqui também nesta matriz de controle. E depois ele vai ser extraído em forma de KPI. Olha que bacana, uma coisa vai concatenando com a outra. E no índice, no KPI de retrabalho, eu tenho análise de causa, valoração, quanto isso custa de tempo e dinheiro. E eu tenho dois diagnósticos, ou é um retrabalho causa interna, intra, ou eu tenho uma origem de causa de retrabalho externa. A depender da situação, eu vou ter um ou outro plano de ação. Então, notem que a partir desta matriz de gestão de controle, olha tudo que eu extraio daqui. E tudo isso, pessoal, de forma numérica, quantitativa, qualitativa e quantitativa. Por quê? Contra fatos não há argumentos. E aí, depois que você construiu o alicerce aqui, né? Este é o alicerce da sua casa, aí é a estrutura. Não tem como falar de parte estratégica, onde muitas empresas pecam também, os profissionais, se você não tem a parte operacional, transacional aqui estruturada, em conformidade, robusta. Bom, estruturou, você tem esses controles, sabe onde exatamente, como você pode mover as peças dentro da tua equipe para extrair a alta performance, aí sim eu posso falar de gestão estratégica e partir para o aspecto do planejamento, né? Então, aqui a segunda ferramenta, a segunda matriz de gestão que a gente tem, que é a matriz de gestão de conduta de gerenciamento de risco tributário. Gestão de conduta de gerenciamento de risco tributário. Tudo o que acontece vem para cá, para essa matriz. A função dela é identificar o risco, mensurar o risco, analisar a causa, valorar e startar um plano de ação. Claro que dentro de cada subitens e abrindo esta ferramenta, né, que a gente desenvolveu, lá no curso de gestão tributária aplicada, a gente abre isso no detalhe, os templates, a gente consegue visualizar a construção do passo a passo dessas ferramentas e como isso pode ajudar o teu departamento a se desenvolver, né, a ter esse controle. Cada item desse aqui ele é subdividido em vários outros itens, né? Aí a causa da identificação pode ser interna ou externa, a mensuração do risco pode ser em função de ter resultado, de ter conserto, né? Vamos dizer assim, de poder resolver a situação ou não. A análise da causa é fundamental, é causa interna ou externa. A partir daí a gente traça um plano de ação. E o resultado que eu extraio daqui, o número que eu extraio daqui é o seguinte: dentro de tudo que foi contingenciado, apontado nessa matriz de conduta de gerenciamento de risco, nós vamos provisionar isso ou nós vamos apenas tratar como um passivo contingente? Como determina o CPC 25? Né? Constituo provisão ou trato como um passivo contingente? Dentro do passivo contingente eu tenho lá situações em que eu não preciso constituir a provisão, apenas o registro e a divulgação ou simplesmente o controle, ok? Então essa é a grande função. Por quê? Amanhã dá um problema, a diretoria vai vir para você e vai cobrar de você e do seu time. Pô, o fiscal não viu isso? Será que o departamento fiscal não viu? Falou, não, eu vi, está aqui, inclusive está contingenciado. Isso aqui é discutido mensalmente aí na reunião de diretoria, na reunião de gestão, esses pontos, tá? Você mostra totalmente que tem um controle do teu departamento nas mãos. O que a gente verifica no dia a dia, pessoal, é que os gestores eles estão apagando um incêndio. Então, os gestores e a equipe, esses instrumentos aqui, pessoal, é para qualquer nível de profissional, tá? Desde de júnior, pleno, sênior, coordenação, especialista, porque você pode adaptar isso à sua realidade. Extração de KPIs, isso aqui posso extrair para qualquer tipo de atividade. Claro que eu estou colocando do ponto de vista de gestão, porque aqui eu consigo ter a visão da equipe toda. Né? Por que um cara é júnior, o outro é pleno e é sênior? Não fica claro para as pessoas. Por que eu sou júnior? Por que aquele cara é pleno? Por que ele é sênior? Por que ele... Aqui vai estar indicado a função de cada um, né? A aptidão técnica de cada um e como que isso funciona. Você percebe que você vai trabalhando de forma preventiva. O terceiro, e talvez um dos mais importantes, o grau de importância aqui, acho que os três
33,33%. Você pode ter outros instrumentos? Pode. Só que o que ficou comprovado na minha gestão prática, porque isso aqui eu utilizo na prática, eu implemento dentro das empresas isso e utilizo esses 3 navegadores. Nas empresas em que eu conduzi o gerenciamento das equipes. O que fica muito claro é que só preciso desses 3. Você pode ter um outro? Pode, mas com esses 3 percebem que eu mapeei o operacional e o estratégico. As duas áreas estão totalmente mapeadas, estão totalmente sob controle, né, sobre uma gestão aplicada. E a terceira, a matriz de gestão, é a matriz de Tax Achievements e de Tax Savings, onde eu vou mensurar sempre de forma quantitativa e qualitativa. Por quê? Porque contra fatos não há argumentos. Eu vou demonstrar aqui os ganhos e recuperação que o departamento trouxe, os êxitos no contencioso, seja no contencioso ativo ou no contencioso passivo, ou seja, nas ações que nós entramos questionando determinadas situações contra o fisco e como que aquilo foi revertido em resultado para dentro da companhia, e os autos de infração que defendemos e que ganhamos e que trouxemos também resultado para dentro da companhia. Então é o contencioso ativo e o contencioso. Eli, mas o meu contencioso é externo. Não importa, isso tem que estar mapeado dentro do departamento, porque é o resultado do departamento. Precisa você ter feito o processo, mas desde que você tenha contratado um escritório jurídico e deu o resultado, esse resultado vai para dentro do departamento. Melhorias produtivas, então dentro do seu fluxo, da onde eu extraio essa melhoria produtiva, hein? Eu enxergo aqui, ó, eu enxergo o que a gente pode melhorar de produção aqui. Consequentemente, se eu implantei melhorias produtivas, vocês precisam mostrar o trabalho de vocês em resultado, pessoal. Então, como é que eu peço aumento? Como é que vocês negociam contratação, aumento? Vocês têm que demonstrar o resultado. Como é que vocês demonstram? Vocês não sabem vender o trabalho de vocês. Como eu já disse, vocês trabalham o dia todo, chegam cedo, saem tarde, dia após dia, fechamento a fechamento, e saem com a sensação de que não fizeram nada, e no outro dia o looping infinito ele se renova e você fica com aquela sensação de que não está conseguindo fazer nada e dar materialidade e resultado para o seu trabalho e consequentemente a sua equipe. Então, com essa matriz de Tax Achievement, você vai demonstrar ganho de recuperação, melhorias produtivas, os riscos que você mitigou, isso também você tem como quantificar. Aqui, ó, através desse cara aqui, eu vou extrair um KPI, riscos mitigados, foi identificado, causa corrigida, ó, mitigamos. Tudo isso precisa dar materialidade, tudo isso precisa ser dado publicidade, porque senão o seu trabalho não aparece, ele não é reconhecido. Aquilo que você implementou de melhorias produtivas que trouxe redução de custo, então mudança de processo, otimização de processos tecnológicos, daquilo que você trouxe e que ali representou em redução de custos dentro do seu departamento. Então, pessoal, notem que vocês têm aí 3 instrumentos de gestão poderosíssimos. Claro que existe uma forma, existe um template, uma complexidade para você implementar isso. Fica muito bonito jogar isso depois num dashboard, tal, num Power BI, montar a apresentação. Mas a estrutura de base, o template de base, com todas essas subdivisões, vai demandar um pouco de complexidade você montar e mais ainda implementar. Mas tenha certeza, experiência de causa. Eu não trabalho mais, eu não vivo mais sem isso aqui. Esse é meu navegador de gestão, tá? E por que a gente fala que você não vê isso em nenhuma MBA, você não vê isso em nenhuma pós-graduação, nenhum curso de graduação e nenhum curso de extensão aí nível Brasil? Porque estes instrumentos foram desenvolvidos por nós, né? Eu particularmente desenvolvi isso com a fundamentação prática do dia a dia, a minha necessidade como gestor. E hoje a minha equipe ela é totalmente treinada e ela já segue o fluxo, e os coordenadores aplicam isso para os analistas e os analistas aplicam isso para as outras estruturas, e isso vai sendo incorporado culturalmente, né? Junto com, nem falando aqui de processos e procedimentos, que são os outros pontos da gestão tributária aplicada, mas aqui eu quis trazer para vocês
um painel de navegação. Você construindo isso, e agora você vai ter oportunidade de poder construir isso, porque pela primeira vez eu vou compartilhar isso num curso, já que o nosso curso de gestão tributária aplicada agora está alcançando o nível Brasil, em transmissão ao vivo pelo Zoom. Vamos ter uma turma agora em fevereiro, o link está aí na descrição, pode clicar lá e se inscrever neste curso. Como nós vamos alcançar nível Brasil, eu vou abrir essas ferramentas para vocês no detalhe, com os templates, abrindo ponto a ponto como a gente constrói, e não só como a gente constrói, mas como transforma isso em visibilidade, tangibilidade, para que os resultados do seu trabalho efetivamente apareçam. Ok? Essa é uma oportunidade única, então, se você ainda não se inscreveu, a descrição está aí embaixo. Se gostou, deixa aí o seu comentário, é importante eu saber como é que você faz a gestão do teu departamento. Você que está na equipe, como é que o seu gerente, o seu gestor, seu supervisor, coordenador, seu sênior faz a gestão do departamento? Deixa aí nos comentários, deixa eu entender um pouquinho, vamos trocar uma ideia, vamos interagir aí. Pode colocar perguntas aí, vamos ver como a gente interage e de repente a gente pode te ajudar com isso aí também. Ok? Um forte abraço, não deixe de se inscrever lá no nosso canal e deixe seu like aí também. Valeu, até a próxima.